Beleza, gente. Então vamos começar aqui a aula de hoje. A gente vai começar com as aulas 15 e 16, tá? Que basicamente são aulas de exercícios, ok? Então vamos lá. Everybody, nós estamos, né, lá na página 143 da apostila de sala, tá? Então a gente vai começar essa aula pelo exercício 1 já, tá? Então, vamos lá. No exercício 1, eu vou colocar ele aqui na tela para a gente poder acompanhar, tá bom? Então, o primeiro exercício aí, ó, tá assim, ó. O sistema óptico encontrado no farol de um automóvel é constituído por um espelho côncavo e uma lâmpada posicionada sobre o seu eixo de simetria. Considerando-se que o feixe de luz proveniente desse farol seja divergente, a posição da lâmpada deve ser. Então, lembra, gente, lá no caso dos espelhos côncavos, lá, né, quando os raios luminosos atingem o espelho côncavo, se o objeto está antes do centro de curvatura, os raios luminosos eles convergem para um ponto, tá? E aí forma uma imagem que é real, invertida e menor. Se o objeto está exatamente no centro de curvatura, vai formar uma imagem que é real, vai ser o encontro de dois raios particulares, tá? Uma imagem real, uma imagem que é invertida e que é Mimi. tá? E se o objeto estiver entre o centro e o foco desse espelho, né? A imagem que a gente vai obter é uma imagem maior, real e invertida, tá? Se o objeto estiver exatamente na distância, no foco, né, do espelho, a gente vai ter uma imagem própria, tá? Os raios que vão refletir no espelho, eles vão refletir paralelo, então não vai ter formação de imagem. E por último, que é esse caso aqui, ó, onde os raios luminosos, após atingirem a superfície refletora, eles vão divergir, que é o que está pedindo no problema, o objeto tem que estar posicionado aonde? Entre o vértice e a posição focal. E aí a gente vai ter uma imagem que é virtual, direita e maior, tá? Segundo aquele esqueminha dos desenhos que eu passei nos slides no PowerPoint para vocês. Então, alternativa correta aí do exercício 1, gente. Letra B. Raios luminosos incidindo no espelho e divergindo. Espelho côncavo, tá? Então, letra B. Questão 2, gente. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar a qualquer momento, tá bom, gente? Só falar, ok? Abre o microfone, fala. Ou então pode mandar no chat, que eu leio também. Se também o fone estiver baixo, alguma coisa do tipo, só me chamar, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Parece que alguém já me chamou. Ah, tá. Qual página? 143, isso. Perfeito. Obrigado aí, gente, pela ajuda. Ó, exercício 2. A tecnologia dos raios laser é utilizada em inúmeras aplicações industriais, tais como o corte de precisão, a soldagem e a medição de grandes distâncias. Guardadas suas características especiais, o laser pode sofrer absorção, reflexão e refração, como qualquer outra onda do espectro luminoso. Sobre esses fenômenos da luz, é correto afirmar que um feixe de laser, tá? Então, alternativa A. Ao atravessar do ar para outro meio, ele muda a direção original de propagação para qualquer que seja o ângulo de incidência. Bom, vamos ver. Ao atravessar da água para o vácuo, propaga-se com velocidade maior na água e, por esse motivo, a água é considerada um meio menos refringente que o vácuo. Bom, vamos comentar, em vez de ler todas depois e comentando na sequência, vamos já comentar agora, tá? Primeiro item, gente, ao atravessar do ar para outro meio, ele muda a direção, né, a sua direção original, para qualquer que seja o ângulo de incidência? Não, embora a gente não tenha começado a estudar ainda a refração, certo? A gente sabe que quando o feixe luminoso incide perpendicularmente, né, atravessando de um meio 1 para o meio 2,
Ele pode sofrer a refração, né, que é essa alteração no valor da velocidade da luz, certo? Mas se esse ângulo de incidência for de 90 graus, for perpendicular, ele não vai sofrer esse desvio, tá? Então não é ele não muda a direção original qualquer que seja o ângulo de incidência. Ele pode refratar, mas sem sofrer um desvio, tá? O que é importante aí é que ele mude a velocidade de propagação. Isso é o que caracteriza a refração da luz, tá? Ao atravessar de um meio 1 para o meio 2, por exemplo. Na B, ao atravessar da água para o vácuo, propaga-se com velocidade maior na água. Não, gente. O índice de refração do vácuo, ele é o menor possível, né? Então, quando a gente fala de índice de refração, a gente está falando de alguma coisa que eu vou colocar entre aspas aí, né? Como se fosse um lugar onde a luz tem mais obstáculos para atravessar ou menos obstáculos para atravessar. E onde ela teria menos obstáculos para atravessar seria no vácuo, certo? Então, a velocidade da luz no vácuo é o maior possível, né, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, o índice de refração lá é o menor possível. É o índice de refração igual a 1. Quando ela vai para a água, ela perde velocidade. Então, é velocidade menor na água. Okay? Ao se propagar em direção à superfície refletora de um espelho convexo, paralelamente ao seu eixo principal, reflete-se passando pelo foco desse espelho. Bom, aí, beleza, né? Na verdade, essa questão, essa alternativa aqui, ó, ela parece que está certa, né? Ó, ao se propagar em direção à superfície refletora de um espelho convexo, paralelamente ao seu eixo principal, reflete-se passando pelo foco desse espelho. Gente, os raios luminosos, quando eles incidem na superfície refletora, né, de um espelho esférico, seja convexo, né, ou côncavo, eles têm que passar pelo foco, certo? Mas o que torna essa afirmativa aqui errada? Alguém tem alguma ideia? O que está errado nesse item C? Incidir o paralelo, passa pelo foco. É um caso de raio particular isso, tá? O foco do espelho convexo é negativo. Meio que ele Isso. passa só na direção do foco. Beleza. Isso aí, ó. Ó, o Fê falou muito bem. O que vai passar pelo foco, na verdade, é o prolongamento do raio refletido e não o raio refletido, certo? Então, incidir o paralelo no espelho convexo vai refletir, ok? Mas de modo que o prolongamento do raio refletido é que tem direção o foco, tá? E não o raio incidente imediato, né? Incidir o paralelo já reflete passando pelo foco. Isso acontece no espelho côncavo. Tá bom? Letra D. Ao se propagar em direção à superfície refletora de um espelho côncavo, paralelamente ao seu eixo principal, reflete-se passando pelo foco desse espelho. Então, beleza. Isso sim. No côncavo acontece isso. Ao se propagar em direção à superfície refletora de um espelho côncavo, incidindo no centro de curvatura do espelho, reflete-se passando pelo foco? Não. Quando ele incide a partir do centro de curvatura, ele volta sobre si mesmo. Ele sai do centro de curvatura, bate lá na extremidade, no vértice, né, no espelho, e reflete, volta sobre ele mesmo, tá? Quando é a partir do centro de curvatura. Então, a 2 aí, ó, a correta é a letra D de dado, tá? Bom, aí, 3. Um objeto que se encontra em frente a um espelho côncavo, além do seu centro de curvatura, tipo, ele está em frente ao espelho côncavo, além do centro de curvatura, tá? Mais distante. Passa a se movimentar em linha reta de encontro ao vértice do mesmo. Então, ele estava bem distante do objeto e ele está aproximando. Mesma coisa que se você pegar uma colher, né, naquela parte, uma colher bem polida, na parte onde vai o alimento, onde é a parte côncava, você fica bem distante e você vai aproximando desta colher. Tá? O que vai acontecer, né? Sobre a natureza da imagem produzida pelo espelho, é correto afirmar que então, você vai estar bem distante, está além do centro de curvatura, e você vai cada vez mais aproximando.
a imagem formada é real durante todo o deslocamento, né? Quando você está bem distante, você vai aproximando, não é sempre real, né? No côncavo, quando você está bem pertinho, a imagem formada é virtual, direita e maior, ok? Bom, ela é real durante todo o deslocamento? Não. Ela é real no trajeto em que antecede o foco. Então, olha só, né? No trajeto que antecede o foco, ela é real. Agora, é imprópria quando o objeto estiver sobre o centro de curvatura? Não, ela é imprópria quando o objeto estiver exatamente no foco. É virtual somente no instante em que o objeto estiver sobre o foco? Não, é virtual quando o objeto estiver entre o foco e o vértice. Tá? Então, a correta aí, ó, é a letra B. Ela é real no trajeto que antecede o foco. Tá bom? É real e tem uma coisa também, né? Lembrando disso. Toda imagem real é invertida. Então, ele está antes do centro de curvatura, a imagem é real, portanto invertida, e menor. Quando está no centro de curvatura, é real, também invertida, e igual. Entre o centro e o foco, ela é real, invertida e maior. Então, nesse trajeto que antecede o foco, ela é real. Então, a 3 é a letra B. B de Brasil. Right? Bom, a questão 4, gente, é uma questão teórica também. Tá? Vou dar 2 minutinhos para vocês darem uma lida nessa questão e eu já corrijo ela com vocês, tá? Bom, então, gente, vamos ver aqui na 4, né? Ó. Sobre o comportamento dos espelhos esféricos, assinale a alternativa correta. Se um objeto estiver no centro de curvatura de um espelho esférico, sua imagem será real, direita e de mesmo tamanho que o objeto, né? Gente, então, ó, já tem uma coisa errada aqui. Imagem real direita. Não existe imagem real direita. Toda imagem direita é virtual. Toda imagem real é invertida. Então já está muito errado isso. B. Os raios de luz que incidem fora do eixo principal sobre o vértice de um espelho esférico refletem-se passando pelo foco desse espelho. Os raios de luz que incidem fora do eixo principal sobre o vértice de um espelho esférico refletem-se passando pelo foco desse espelho, né? Então, não necessariamente que espelho que é esse, né? Que espelho esférico que é esse? Côncavo ou convexo? Porque no caso do convexo, quem passa pelo foco do espelho são os prolongamentos dos raios incidentes, tá? E não os raios que, uma vez refletidos no espelho, vão passar pelo foco. Os espelhos esféricos Prof, côncavos, diz, quem me chamou? Renata, o eixo Correr. principal
Pode ser tanto no centro de curvatura como no foco? Então, Ou não, tem que ser lá na pontinha? o eixo principal é aquele, quando você pega a esfera, né? É aquele corte que corta a esfera em duas metades, né? Aham. Ali é o eixo principal. Aí ele está falando que quando o raio de luz incide fora desse eixo, vai se refletir passando pelo centro de curvatura, pelo foco. Depende. Se for no caso de um espelho côncavo, vai passar. Se for no caso de um espelho convexo, o que vai passar pelo foco é o prolongamento do raio incidente. Tá. Agora, tudo bem? Os espelhos esféricos côncavos só formam imagens virtuais? Não, já está errado aí, né, gente? O convexo que só forma imagem virtual. O côncavo forma, tem 5 casos que a gente estudou. Os espelhos convexos, por produzirem imagens ampliadas, então, convexo é o espelho de portaria, é o espelho do metrô, lá, de um ônibus, então já não vai ampliar a imagem, tá? Os espelhos utilizados em telescópios são côncavos e as imagens por eles formadas são reais e se localizam. Aí vocês têm o complemento disso na apostila de vocês ou saiu cortado também? Saiu cortado. Saiu cortado, né? Então, ó, completem aí, gente, ó. E se localizam, vírgula, aproximadamente, vírgula, no foco desses espelhos. Então, beleza. Então, ó, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ver o que ele falou aí, né? Então, primeiro, ó, é o seguinte. No caso dos telescópios, né, a gente está observando objetos que estão numa distância muito grande, muito grande. Então, como a distância é muito grande, eu vou considerar o seguinte, ó, que o P, né, a distância do objeto até o espelho, né, é uma distância tão grande que eu vou colocar que ele está localizado, ó, no infinito, que é esse símbolo aqui, ó, que está presente até nas tatuagens de uma galerinha. Aí, bom, beleza. Aí, depois dessa zoeirinha, vamos lá para a equação. Uma zoeirinha leve, né? Vai ficar 1 sobre F. Espero que a galera não se sinta ofendida, tá? Bom, aí, aqui é 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Aí, vamos lá no pincelzinho aqui. Vou colocar a divisão aqui, a divisão aqui, a divisão aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre F. Agora, como isso aqui, ó, o P é uma distância muito grande, né? A gente considerou como se estivesse no infinito. Vai ficar 1 sobre infinito isso. Então, isso aqui, ó, 1 sobre infinito, tende a zero. Imagina, quanto maior é o denominador, menor vai ser esse resultado aqui. 1 dividido por, sei lá, 1 milhão, né? 0,000. Então, se aumenta muito isso, esse número aqui, ó, esse número, ele tende, esse número aqui, ele tende a zero aqui, ó. Isso aqui, ó. Vai tender a zero. Então, sendo assim, a gente vai ficar com, deixa eu colocar, mudar de cor aqui, vai ficar com 1 sobre F é igual a 1 sobre P', aí você inverte os dois lados, né? Então vai ficar F é igual a P'. Beleza. Então, F igual a P', vamos ver o que ele falou lá. Os espelhos utilizados em telescópios são côncavos, sim, né, para ampliar, porque o convexo não amplia, e as imagens por eles formadas são reais e se localizam aproximadamente no foco desses espelhos? Sim, né? Então, as imagens é representada aqui pelo nosso P', né? Então, o P' é igual a F.
Então, o item correto na 4 é a letra I. Alright? Vamos lá na apostila de novo. Aí, beleza. Eu vou ter uma mensagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Gente, minha internet está caindo. Qual é a alternativa do 2 e do 3? A 2 foi D de dado. Tá, Lu? 2 foi D e a 3 foi B de bola. Não é isso, gente? Bom, só dar um feedback para Lu. Acho que para Lu. Bom, aí vou dar uma puladinha no 5, né? Vamos fazer o 6 aqui, gente. O 6. Um objeto real, direito, de 5 centímetros de altura, está localizado entre dois espelhos esféricos. Um côncavo, de raio 10 centímetros, e um convexo, de raio 30 centímetros, sobre o eixo principal desses espelhos. O objeto está a uma distância de 30 centímetros do espelho convexo e de 10 centímetros do espelho côncavo. Com relação às características das imagens formadas nos dois espelhos e ao aumento linear transversal, assinale as alternativas abaixo, analise, né, e assinale o que for correto. Bom, vamos analisar as afirmações aqui, gente. 1. A imagem formada no espelho convexo é virtual, direita e menor que o objeto? Então, caso de isso aqui, correto, né, gente? É sempre isso. Então, é verdade. 2. As distâncias focais nos espelhos côncavo e convexo são, respectivamente, iguais a 5 centímetros e menos 15. Então, lembrando que a distância focal ela é metade do raio de curvatura, certo? Se ele falou para a gente aqui que o raio de curvatura do côncavo é 10 centímetros, quer dizer que a distância focal dele é 5 centímetros. Tá certo? Beleza? E se o raio de curvatura do espelho convexo é 30 centímetros, a distância focal do espelho convexo é menos 15. Então tá absolutamente correto. Isso daí, tá? A 1 e a 2. O aumento linear transversal da imagem formada no espelho convexo é 0,5 vezes, né? Aumentou 0,5 vezes. Então, aí para fazer isso, né, tem que fazer a continha lá, ok? Para saber se isso é verdade. Oi? Depois, qual que é o gabarito da 5? Ah, eu não tenho aqui. Ah, beleza. Não, então depois Mas, você me Breno, eu faço e eu te mando, tá? Beleza. Eu posto no grupo, Valeu, professor. beleza? É que, assim, como eu não ia dar tempo, porque tem muitos exercícios, eu selecionei alguns que eu acho que são mais importantes, assim. Tá? Bom, na 4, então, voltando lá, né, a gente vai ter que achar o aumento linear, né, que ele pediu, que ele falou que é 0,5x. Então, a gente tem que calcular isso e ver se é isso mesmo. Então, lá no espelho convexo, vai ficar menos 1 sobre 15. Tudo bem, gente? Porque é espelho, isso aqui é a 4 que a gente está fazendo. E a gente está julgando o item 04. Professor, acho que não está aparecendo sua tela. Ah, obrigado. Obrigado. Ó, então é o seguinte. A gente está analisando o item 04, que ele diz que no espelho convexo, o aumento vai ser 0,5x, tá? Então eu coloquei aqui, ó, menos 1 sobre 15, no lugar do 1 sobre f, porque o foco no convexo é negativo, é igual a o objeto está posicionado à distância, a gente acompanha na apostila de vocês, a 30 centímetros do espelho convexo, tá? Então isso aí é o nosso P, 30. Ok? Mais 1 sobre P'. Aí eu vou passar esse 1 sobre 30 para lá, ó, negativo, né? Vai ficar
MMC de 15 e 30 é 30. Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 30 por 15 é 2. 2 vezes menos 1 é menos 2. Tá? Menos 30 dividido por 30 é 1. Vezes 1 vai dar 1. Que é igual a 1 sobre P'. Aí, essa parte aqui em cima vai dar menos 3, né? E eu vou inverter isso aqui. Vai ficar 30 por menos 3. Então, P' é igual a menos 10 centímetros, né? Que ele usou a distância. Então, menos 10 centímetros. E o aumento, ele é menos P', né, gente? Dividido por P. Então, é 10 positivo, porque é menos o menos 10, por P, que é 30. Isso aqui vai ficar 1/3. Certo? Então, diminuiu 3 vezes aí. Que a imagem é 3 vezes menor do que o objeto. Okay? Ele falou que é 0,5. Não é. Então, a 4 na 4 e no item 0,4, 0,4 não, 0,4, isso aqui está errado. Tá? Bom, aí na 8, item 8, Professor, pode uma falar. dúvida. Como você achou a distância focal mesmo? Ah, boa. Então, ó, a distância focal eu peguei daqui, ó, do raio de curvatura, que ele deu o raio de curvatura do côncavo. Deixa eu mostrar lá para você. Ele deu o raio de curvatura do côncavo e do convexo. O raio de curvatura do côncavo, olha lá, tá aqui, ó, R igual a 10, ó. Então, se o R é igual a 10, a distância focal é metade do raio de curvatura. Então, é 5. Sim. E no convexo, é 15, né, que é a metade de 30. Uhum. Porém, eu coloquei menos 15 porque é convexo. Tá. Bom? Uhum. Aí, na 8, ele fala, o aumento linear transversal da imagem formada no espelho côncavo é 4 vezes. Então, no caso do espelho côncavo, vou voltar lá. Isso aqui. Então, aqui é o item, vou fazer aqui um traço. Aqui é o item 8. No côncavo é 1 sobre F, só que o F é 5. Tá? E é positivo, que é igual. Ele fala que o objeto está distante do espelho côncavo 10 centímetros, tá? Então, aqui é 1 sobre 10, ó. Mais 1 sobre P'. Aí passa esse 1 sobre 10 para lá, ó, negativo, né? Vai ficar 10. 10 dividido por 5 dá 2. Vezes 1, 2. Menos 10 dividido por 10 dá 1. Vezes 1, 1. Que é igual a 1 sobre P'. Então, isso aqui vai ficar 2 menos 1 dá 1. E o P', então, vai ficar 10. 10 o quê? Centímetros. Bom, aí beleza. Vamos calcular o aumento agora. O aumento que é menos P' por P. Então, é menos 10 dividido pela distância que o objeto está do espelho côncavo. Que ele falou que é 10. Então, o aumento é menos 1. Ou seja, gente, isso aqui a gente já sabia. Porque ó, o objeto está a 10 centímetros do espelho, certo? Qual que é o raio de curvatura do espelho? O raio de curvatura do espelho que ele deu para a gente é 10 também, tá? Então, lembra, quando o objeto está posicionado exatamente no raio de curvatura, né, que seria a distância do centro até o vértice, quando ele está ali, ó, lá no Czinho, a imagem dele está aqui embaixo, né, exatamente com a mesma distância, e ela é real, invertida e igual. Tá? Por isso que o aumento aqui, ó, opa, gente, eu errei aqui só numa coisa, tá? Coloquei 1 centímetro, é menos 1 só. Não tem unidade de medida do aumento. Então, aqui, ó, o objeto está aqui, a imagem está aqui, a imagem é do mesmo tamanho, ela é real e é invertida. Por isso que o aumento dá 1. O que significa aumento 1? Que objeto e imagem têm a mesma altura. Então, por que dá menos 1? Porque a imagem é invertida. O menos indica a imagem invertida. O 1 indica quantas vezes aumentou.
aumentou uma vez, ou seja, não aumentou, é do mesmo tamanho. Então nem precisava ter continuado a conta aqui nesse caso, mas eu continuei só para enfatizar isso. Tá? Aí, na 16, ele fala, no item 16, deixa eu voltar aqui. A imagem formada no espelho côncavo é real, invertida e igual ao objeto? Sim, é real, é invertida e é igual ao objeto. Tanto é que a gente fizemos as contas e o aumento deu -1. Ok? Então, a soma desses itens aí, né, gente, foi 16 mais 2 mais 1. Então, dá 19. Tá? Soma dos itens corretos. Se ele tivesse pedido isso, ele não pediu, só pediu para assinalar o que for correto, mas só para mostrar que a gente sabe somar. Bom, depois dessa zoadinha aqui, vamos dar uma puladinha no 7, que é mesmo esquema do 6 e tal. Vamos fazer o 8, que ele é um conceitual e bem importante. Então tá lá. A figura, deixa eu ver se eu estou na página que vocês estão. Sim. A figura ao lado mostra um espelho esférico côncavo de raio de curvatura R apoiado sobre a horizontal. Ah, legal. Então o espelho estava assim, né, gente, antes, ó. O objeto aqui e o espelho aqui. Qual é a diferença aqui agora? O espelho está assim, ó, deitado. O espelho estava aqui, né, na vertical. Agora o espelho está assim. Não mudou nada, tá? Só mudou a forma de visualizar, só você girar a folha. Bom, tá. Com a face refletora voltada para cima. A reta tracejada OP passa sobre o ponto correspondente ao centro do espelho esférico. Determine a distância y acima do ponto O e ao longo da reta OP para a qual ocorrerá a maior incidência de luz solar refletida no espelho, suposta de incidência vertical. Considere o espelho esférico com pequeno ângulo de abertura, de modo que os raios incidentes são paralelos e próximos ao eixo principal. Então, olha o desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, gente. A parte refletora está aqui, ó. Agora me fugiu o nome. Essa casca aqui, né? A parte refletora é essa parte interna. E aí, beleza. Os raios luminosos, ó, eles estão atingindo. Aqui é o eixo principal, tá? Eles estão vindo aqui, ó, batendo aqui e refletindo. Batendo aqui e refletindo. Batendo aqui e refletindo. Mas eles estão vindo nessa direção, e é uma direção que ele falou que é perpendicular, tá? Então, lembra no caso do espelho esférico? Toda vez que vem raios de luzes, né, que eles são paralelos que são paralelos ao eixo principal, quando eles batem no espelho, eles refletem passando no foco. Incidiu paralelo ao eixo principal, reflete passando no foco. Então, deixa eu voltar aqui no finalzinho desse problema. Ó. Ele fala assim, ó, os raios incidentes aqui embaixo ó, são paralelos e próximos ao eixo principal. Então, gente, é uma característica de um raio particular. Incidiu paralelo, passa pelo foco. Então, eu vou mostrar o desenho para vocês dessa questão. Essa questão é a 8, né? Questão 8. Abrir com Paint. Peraí. Aqui, ó. Estão conseguindo ver? Aqui? Então, ó, esses raios luminosos, ó, deixa eu grifar aqui, essa parte aqui é importante. Os raios incidentes, ó, são paralelos, ó. Então, eu desenho um raio luminoso aqui, ó, está incidindo paralelo. O eixo principal é esse ponto ligado, tá? Incidiu paralelo, reflete, côncavo, hein? Passa na onde? No foco. Vou escrever aqui, ó. Aqui é F, foco. Então, bateu lá, refletiu, passa no foco. Beleza. Esse raio daqui, ó, se fosse considerar aqui também, né? Incidiu paralelo, vai passar na onde? No foco. Como essa distância aqui de P até O, ele falou que isso aqui é o raio de curvatura, né? Olha lá, a reta tracejada OP, a reta tracejada
vertical OP, ela representa a distância que corresponde ao centro de curvatura do espelho, né? Essa metade desse R aqui, ó, é exatamente o quê? A distância focal, né? Então, ó, o F, ele é igual ao R dividido por 2. Então, quando eles incidem em paralelo, eles refletem passando no foco. Ok? E qual é essa distância aqui, ó? Essa distância que ele chamou de Y, aqui, ó. Essa distância que ele falou assim, é Y isso aqui. Tudo isso aqui é Y. Mas o foco está numa distância de Y sobre 2. Porque ele chamou de Y nada mais do que quem? O raio de curvatura do espelho. O Y é o R. Então, se o Y é o R, o foco é metade do R. É metade do Y. Então, o foco é R dividido por 2. Então, incidiu paralelo, passa no foco. Qual é a distância focal do espelho côncavo? R dividido por 2. Então, letra A. Ok, gente? Se tiverem dúvidas, podem falar, tá? E, se não, vamos lá na questão, na 9, né? Na questão 9. Ó, a 9, ela é bem conceitual, tá? Eu vou deixar vocês lerem ela um pouquinho e eu vou colocar uma imagem aqui que está um pouquinho mais nítida do que essa, tá bom? Para vocês acompanharem. Então, deem uma lida no enunciado, por favor. Eu coloquei numa definição melhor aí, ó. Bom, e aí, gente? Conseguiram entender? Vocês tem uma lâmpadazinha aqui, né? Ela está mandando aqui os raios luminosos, e aqui tem 2 espelhos esféricos côncavos, né? Então, olhando no E1 aqui, ó. Olhando no E1, o que está acontecendo, né? Esses raios que estão emanando aqui da lâmpadazinha, ó, eles estão batendo no E1, refletindo paralelo, né? Saem da lâmpadazinha, batem na superfície refletora e saem paralelo. Então, lembra, ó, raio incidiu paralelo, passa pelo foco. E se incidiu passando pelo foco já, né? Sai paralelo. Um é o inverso do outro, né? Então, para o espelho 1 aqui, ó, esta lâmpada encontra-se aonde? No foco dele. Agora, para o espelho 2, ó, o que está acontecendo no espelho 2?
o raio luminoso ele sai da lâmpadazinha, bate lá no espelho e volta sobre si mesmo. Para acontecer isso, para ele bater lá no espelho e voltar sobre si mesmo, onde tem que estar posicionado? Tem que estar posicionado no centro de curvatura do espelho. Tá bom? Então, a alternativa que diz isso, né, é a alternativa D de dado aqui, ó. Essa lâmpada está no foco de E1 e no centro de curvatura de E2. Tranquilos? Sim? Bom, beleza. Então, a gente já pode passar para a questão 10. Pode passar para a questão 10. Então, vou deixar a questão 10 aqui. Deixa eu... Aqui. Dá uma olhada aí nesse da FGV. Leiam ele que a gente vai fazer. Então, gente, nessa questão 10 aí, ó, a gente precisa primeiro, para saber a distância que uma imagem está da outra, né? É preciso achar qual é a distância que a imagem deste objeto AB aqui, né, está deste espelho que está localizado à esquerda. Precisa saber qual é a distância, pelinha, que esta imagem, né, está localizada do espelho da direita aqui. Então, vou deixar o pelinho aqui e o pelinho aqui. As duas coisas. Para depois fazer a distância total, né? Então, vai ter que jogar na equação de Gauss lá. Então, tem um espelho que tem distância focal 2, outro que tem distância focal 5. Então, vamos fazer passo a passo, né? Então, ó, o objeto foi colocado na distância entre os dois espelhos a 1 metro da superfície refletora, ou seja, o P, que é a distância do objeto até o espelho, né, é 1, para os dois casos. Então, vou fazer aqui desse espelho aqui, ó, que está à esquerda. Então, na questão 10, cadê meu pincel? Então, para o espelho, né, à esquerda, ó, vou colocar assim, ó, espelho à esquerda. Então, vou considerar que ele tem um foco de 2 metros, como o exercício falou. Vai ficar 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Beleza. Então vai ficar 1 sobre 2. 2 metros ali o foco, e é côncavo, né? Que é igual a 1 sobre P, que é 1 sobre 1, na verdade, né? P é 1, é a distância que o objeto está do espelho.
mais 1 sobre P'. Beleza. Então, isso aqui vai ficar como, né, gente? Isso aqui, ó, vamos colocar isso aqui em decimal, né? Isso aqui, que tá mais fácil fazer isso. Dá 0,5 isso aqui, tá? 0,5 menos 1, você tem 0,5. Tira 1, vai dar menos 0,5, tá? Tem 50 centavos. Tira R$1. Zoeira. Fica devendo 50 centavos. Então, menos meio é igual a 1 sobre P'. Assim. Então, invertendo aqui, ó, o P', nesse caso, ele vai dar menos 2. Menos 2 metros. Beleza. Então, o que significa isso? Que a imagem ela é virtual e está atrás do espelho da esquerda. Está atrás a qual distância? A 2 metros. Beleza? Então, imagem virtual localizada a 2 metros atrás do espelho. Agora eu vou fazer aqui o espelho à direita, que tem a distância focal 5, né? Ó, eu esquerdo. Espelho. Espelho à direita. Aqui eu já vou colocar uma coisa importante. F, que é igual a 5 metros. E o pezinho dele, né, que é a distância que ele está, também é 1 metro. Mesma distância do outro. Alright. Bom, aí, não vou copiar a equação aqui, que não precisa, né? Vocês já sabem, então é 1 sobre 5, que é igual a 1 sobre 1, mais 1 sobre P'. 1 dividido por 5 em decimal, 0,2. Tá? 0,2. Você tira 1, vai ficar menos 0,8. Tem 0,2 positivo aqui, ó, 0,2, tá? Você tira 1, vai dar menos 0,8. Que é igual a 1 sobre P'. Mas pode fazer o MMC, viu, gente? Certinho lá. Se vocês quiserem entre 5 e 1 é 5, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tranquilo. Agora, vou transformar esse menos 0,8 numa fração, né? O que é 0,8 em fração? É 8 dividido por 10, né? 8 sobre 10. Ah, por que você está fazendo isso, Diego? Só porque depois eu sei que eu tenho que inverter aqui, ó. Né? Nessa parte eu inverto os dois lados, vai ficar mais fácil. Então, o P' vai ser 10, menos 10 sobre 8, né? Vai inverter. Se você dividir por 2 em cima e embaixo, certo? Vai ficar 5 quartos. Menos 5 quartos, né? Então, para o espelho que está à direita, que tem o foco 5 metros, o P' também deu negativo. O que significa isso? Imagem é virtual. Está atrás do espelho. Então, temos duas imagens virtuais. Uma que está atrás do espelho que está à esquerda, uma que está atrás do espelho que está à direita. Então, o exercício pediu para a gente qual é a distância entre as imagens, né? Essa distância total entre elas. A gente vai ter que fazer uma soma disso, tá? E para fazer isso, eu tenho um desenho aqui para ilustrar isso que eu estou falando. Essa questão 10. Já adiantei aqui o desenho e vou mostrar para vocês, ó. Esse desenho que está aqui, ó. Então, vou fazer algumas interferências nesse desenho, tá? Então, o objeto está aqui. Ele falou que a distância que esse objeto está desse espelho aqui, ó, essa distância valia 1 metro. Tá? Falou também que essa distância até esse espelho aqui, ó, também vale 1. Ok?
é um aqui e um aqui. Total da distância entre os espelhos, 2 metros. Que é o que está aqui em cima, tá? A gente calculou, na primeira parte, o P', né, que é a distância que a imagem está do espelho que está à esquerda, e a gente calculou que o P' deu menos 2, certo? Deu menos 2. Ou seja, a imagem está aqui, ó. Está aqui. Está 2 metros atrás do espelho. A parte refletora, essa parte interna, então está 2 metros atrás do espelho. Tá? Depois calculamos o P' para este espelho que está aqui, ó, à direita. Ó. E aí, quando a gente calculou isso, tivemos como resultado uma distância de menos 5 quartos. Então, o menos significa que a imagem está atrás do espelho. Qual distância? Distância de 5 quartos de metro. Seria 1,25. Tá? Então, a pergunta do problema é qual é essa distância que está aqui? Ó, né? A distância entre as imagens. Vamos retomar aqui a pergunta. Ó, a distância entre as imagens do objeto AB conjugadas pelos espelhos isoladamente é em metros, né? Ou em metros é D. Então, só somar isso daqui. Deixa eu colocar lá. Só somar. Então, é 2 mais 2 mais 5 quartos. Então, ó, vou colocar o pincel aqui. Então, é 2 mais 2 mais 5 quartos. Vou chamar isso aqui, ó, de D. Então, MMC aqui de 4, 1 e 1. 4, já podia ter somado aqui, viu, gente? 2 mais 2, 4. 4 dividido por 1, 4. Vezes 2, 8. Mais 4 dividido por 1, 4. Vezes 2, 8 de novo. Mais 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 5, 5. Vai ficar 8 mais 8 aqui, 16. E 16 mais 5, 21. Então, 21 quartos. 21 quartos, hein, gente? É uma casa, é uma mansão, hein? É onde eu queria estar. Porque daí não tem problema de pandemia, não tem nada que você tá. Mesa de bilhar, tem sauna, piscina com onda, tá ligado? Aí pode passar 2 anos, esquece isso que eu falei, tá? Faz um cineminha num desses quartos, constrói um cineminha lá, fica assistindo as séries principais, Netflix, e é feliz, quase que para sempre. Bom, eu zoei um pouquinho para dar aquela relaxada. Bom, vou parar agora, senão eu começo a me empolgar e eu só vou parar amanhã. Só nesse combo de zoeira eu já falei uns 20 já. De repente eu acordo e aí não tem mais como me parar. Ó, 20, prof. Só 20? Acho que foi mais mesmo. Ai, gente, a vida é assim mesmo. Agora, deixa eu ver onde que a gente tá, que eu fiquei meio perdido. Ah, tá. Alternativa correta do 10, só para finalizar. A alternativa correta do 10 é a letra A, tá? De I love you, baby. Letra A. Ai, como eu sou besta. Eu sei. Bom, agora vamos aqui, eu vou continuar essa listinha. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver, eu tinha... Ah, tá. Temos o 11 aqui. O 11, gente, ele é muito simples e, sei lá, vou dar 40 segundos para vocês matarem a questão 11. Que é só ler e já marcar a correta.
Bom, então esse daí, né, gente? O 11, muito simples mesmo, questão nível muito fácil. Fala que o estudante vai comprar um espelho retrovisor esférico convexo para a bike dele. Se ele observar, olhar a imagem do rosto dele nesse espelho, né, conjugada por esse espelho, vai notar que ela é sempre né? Sempre direita, menor do que o rosto dele e virtual. E o sinônimo para isso, né, de virtual, situada atrás da superfície do espelho. Então, 11, letra C, tá? Bom, temos aqui a questão 12, 13, 14. A 14, essa do ITA, eu coloquei até é a mesma que eu coloquei como indicação de lição de casa na última aula. Não sei se vocês chegaram a fazer a 14. Tinha duas questões do ITA lá, mas fáceis, tá? Então, se alguém depois quiser que faça ela aqui, eu faço. É tranquilo, tá? Vou fazer a 13 com vocês aqui. 13 fala assim, na entrada do circo existe um espelho esférico, né, convexo. Uma menina de 1 metro de altura vê sua imagem refletida quando se encontra a 1,2 metros do vértice do espelho. A relação entre os tamanhos da menina e de sua imagem é igual a 4. Calcule a distância focal do espelho da entrada do circo. Né? Distância focal desse espelho aí, que fica lá na entrada. Bom, deixa eu colocar aqui lá no Paint. Bom, beleza. O que ele deu pra gente aí, gente? Ele deu P, né? A distância que a menina tá do espelho, 1,2 metros. Deu a altura da menina. Vou colocar HO. A altura do objeto, que é a menina. Gente, veja bem, é para fins da física. Eu não falei que a menina é um objeto. Eu falei a altura do objeto que é a menina, mas assim, foi... Entendeu? Entenda o contexto, tá? Não foi... Senão o pessoal vai querer me matar e depois, vamos processar o professor, chamar uma menina de 1 metro de altura de objeto. Para com isso. Não tem nada disso, pô. Sem polêmica. Eu preciso passar dessa vida ileso, sem nenhuma polêmica e livre. Não posso ser preso pelos próximos 100 anos, tá? Que besteira. Bom, peraí que eu tô rindo de mim mesmo aqui, eu fico emocionado. Ai, vou parar. Então, beleza. Isso aqui, gente, é importante, ó, essa parte. A relação entre os tamanhos da menina e de sua imagem é igual a 4. Relação, isso é importante, relação é divisão, tá? Então, ó, ele falou que HO por HI, tá? Por HI, a altura do objeto pela altura da imagem, isso que é igual a 4, ó. A altura do objeto pela altura da imagem. Até porque a gente sabe que não pode ser 4. Por que não pode ser 4 o aumento? Porque no convexo, como ele disse que o espelho a imagem só é menor, aí você vai colocar aumento 4, significa que aumentou 4 vezes, aí já estaria conceitualmente errado. Então é HO... Eu não esqueci disso, fiz, como se fosse aumento. Você colocou A igual a 4? Não foi instintivo fazer isso. Desculpa. Imagina, que isso é automático mesmo. Na hora que a gente lê convexo, a gente já tem que sempre lembrar daquelas características. Nossa, a imagem é direita, então pelinha é negativo lá, que é virtual. Ela é menor
e a direita virtual e menor. Então aqui, ó, é só inverter, né? HI por HO é 4. Então aqui a gente vai inverter isso. Então inverte os dois. HI por HO. Então é 1 dividido por 4. Beleza, né? Então o aumento aí, ele é 1/4, né? O aumento. E é positivo, porque a imagem é direita. Daí podemos colocar lá naquela equação que diz que HI por HO, ou seja, 1/4, que é igual a menos P', dividido por P. Só que o P é 1,2. Aí, colocar a divisão aqui. Beleza. Aqui eu vou dividir por 4 os dois, tá? Então vai ficar 4 dividido por 4 vai dar 1. E 1,2 por 4 vai dar 0,3. Então eu vou colocar o linha ali já, viu, gente? Então, P' é igual a 0,3 metros. Deixa eu colocar aqui, ó. P'. Opa, faltou menos ali, ó. É menos 0,3. Menos 0,3 metros. Bom, beleza, ele quer a distância focal. Então a gente vai jogar lá na formulinha de Gauss, né? 1/F é igual a 1/P mais 1/P'. Aquela mesma história. 1/F que é igual a 1/P mais 1/P'. Então, 1/F é igual a 1/1,2 menos 1/0,3. Eu já resolvo o problema do sinal aqui, já aqui em cima, viu, gente? Faço mais com menos, já faço menos ali, ó. Para não colocar negativo no denominador, que não é usual, não. Bom, aqui, MMC de... Se fosse 12 e 3, seria 12, né? É como se a gente aumentasse 10 vezes cada um deles. Ó. Mas como não é 12 e nem 3, então é 1,2 mesmo. Se fosse 12 e 3, seria 12. 1,2 dividido por 1,2, 1. 1 vezes 1, 1. Menos 1,2 dividido por 0,3, 4. 4 vezes 1, 4. Aí a setinha aqui, marota. Então, 1 dividido por F, que é igual a menos 3 por 1,2. Aí nessa parte aqui, ó, a gente inverte. Vai ficar menos 1,2 por 3. Isso aqui vai dar menos 0,4. Menos 0,4 metros. Ai, que show. Esse M ficou muito feio. Deixa eu fazer ele diferente. Aí. Senão não fico satisfeito. Aqui eu vou puxar uma outra setinha aqui, ó. Pra quê? Pra parecer que é um coração. Não, deixa eu apagar aqui. Não porque não tenha coração. Não é por isso que eu tô apagando, tá? Tô apagando pra não ficar muito meloso demais. Porque a gente sabe que
Quando tá muito meloso, tende a dar errado. Ai, caramba. Estatística, né, gente? Só se acompanhar o site de fofoca que você sabe disso. Eu acompanho fielmente vários canais de fofoca, assino e ativo o sininho. Ai, caramba. Cada fofoca nova, o sininho é tocado. Nossa, gente, quanta besteira vocês falam. Ai, tô falando nada, né? Tá ligado, né? Tem que falar os conselhos pra galera aí, já se prevenir desses obstáculos que a vida nos coloca quando a gente menos espera. É assim. Bom. Ai, gente, eu preciso me conter. Bom, eu acho que eu vou fazer então o 14, que ele é mais tranquilinho, mais rápido. Daí eu deixo. O 14 não. É o 14? E aí eu deixo para vocês que quiserem a correção do 13. Tá? Posto para vocês a correção do 13. Prof, a correção do 12. Do 12? Deixa eu ver. Peraí. A do 13 é a que a gente acabou de fazer. Ah, isso, do 12. Eu posto. Obrigado. Eu fiquei emocionado pelo amor. O amor, ele deixa a gente cego, entendeu? E aí a gente acaba. Bate o carro até. Bate o carro. Pô, esses espelhos retrovisores que a gente está enxergando aí, a gente enxerga mais nada, só vê coração. Bom, aí eu deixo a É a correção do 12. carência da quarentena, né, professor? Lógico. A quarentena mexe com a gente. A gente precisa dissipar o amor, mas ele tá muito contido. Depois vai ser uma explosão. Bom, agora vamos fazer então 14, aquela correção rapidinha. A gente tem uns 5 minutos e dá tempo. Depois do 14, esse aqui do ITA. Então vou dar um print aqui. Vou jogar lá. E vamos fazer. Não, peraí. Que eu deixei vocês congelados aqui e eu também. Por isso que eu tô sentindo um frio aqui, tá todo mundo congelado. Aí não tem condição. Você não precisa nem de ar-condicionado. Cadê? Hoje eu tô muito inspirado. Bom, é isso. Agora, lá no 14, ele falou assim que o objeto tem uma altura h, está sentado perpendicularmente no eixo principal de um espelho esférico, a 15 centímetros do seu vértice. Então, isso que ele falou para a gente é a distância que o objeto está do espelho. Tá? A distância que ele está do espelho, essa distância chama pelinha. Então, pelinha. Ó, pelinha. Se chama P. Estou emocionado aqui. P é 15 centímetros. Beleza. Ele não falou que tipo de espelho que é, né? Ele só falou que é um espelho esférico. Tá? A imagem produzida é direita. Então, sendo direita, pode ser espelho côncavo, objeto localizado entre o foco e o vértice, beleza? Ou espelho convexo, qualquer distância que o objeto esteja do espelho. Porém, no espelho côncavo, a imagem direita produzida, que é virtual, ela é maior do que o objeto é. E a imagem direita do convexo é menor. E ele falou aqui, ó, a imagem produzida é direita e tem altura de h sobre 5. Ou seja, é 1/5. A imagem é 1/5 do tamanho do objeto. Então a gente já sabe que é convexo. Já anularia ali, se fosse chutar, as que dizem que o espelho é côncavo. Tá? Então o aumento, nesse caso aqui, ó, ele a altura da imagem por altura do objeto, seria HI, H sobre 5, HO, H. H sobre 5 dividido por H, você conserva o numerador, né, divisão de fração, e multiplica pelo inverso do denominador. Vai ficar H dividido por 5. Isso tudo dividido por H.
que é a altura do objeto. Aqui. Então, o aumento aqui, ó, vale 1 sobre 5. E é 1 sobre 5 positivo porque é direita. Aí joga lá, né? A igual a menos P', dividido por P. Então, 1 sobre 5. Ficou feio 5. É igual a menos P' sobre 15. Aí, divide por 15 os dois aqui, ó. Se você fizer a divisão, divide por 15, não por 5, né? Aí vai ficar menos P' é igual a 3. Deixa eu colocar só um 3 aqui, ó. Então já vou colocar a resposta aqui. P' é igual a menos 3. Menos 3 o quê? Isso daí é centímetros, né? Beleza, centímetros. Bom, aí joga lá. 1 sobre F. Então vou colocar o F. É igual a 1 sobre P, que é 15. Vai ficar 1 sobre 15. Mais 1 sobre P'. Só que o P' é negativo. Então, menos 1 sobre 3 aqui. Prof, Oi. pela altura estar H sobre 5, eu poderia concluir que é convexo por ser menor? Então, você pode concluir que assim, no espelho côncavo também tem o caso que a imagem é menor. Quando o objeto está antes do centro de curvatura, né, está bem distante assim, a imagem produzida é invertida e menor. Então, o côncavo também tem imagem menor. Só que Só que aí, como é direita... Isso, aí beleza. Aí mata aí nessa segunda parte. Tá. Isso aí. É direita e menor, então é convexo. Então aqui eu vou colocar o pincel de novo, aqui é 15. Então vai ficar 1 por F, que é igual. MMC de 15, 3 é 15. 15 por 15, 1. Vezes 1, 1. 15 por 3, 5. Vezes 1, 5. Então, o foco aqui, ó, vai ficar menos 4. 1 sobre F é igual a menos 4 por 15. Então, o foco é menos 15. Menos 15 quartos. Tipo... É piada pronta, né, gente? Lá era mansão, que tinha 21 quartos. Aqui, menos 15 quartos. Ou seja, não só não tem nenhum, como tá devendo 15 quartos ainda. Ou seja, tá ferrado. Mas a sorte que solidariedade existe para isso, né, gente? Somos seres humanos e devemos ter sempre esse sentimento uns pelos outros. E dividir por 4 é dividir por 2 duas vezes, tá? Não é uma novidade, mas é só para ficar bonito a fala. E aí vai ficar 7,5 e dividindo 7,5 por 2 vai ficar menos 3,75. Então, ó, o foco deu negativo. Beleza, espelho convexo tem que dar negativo mesmo. Foco. O raio de curvatura é o quê? 2 vezes F. 2 vezes o menos 3,75. Então, 2 vezes isso vai dar menos 7,5. Beleza. Show. Então é convexo e raio de curvatura de 7,5 centímetros. Alternativa C. Coração. Ai. A parte que deu aquela respirada, né? Gente, beleza isso aqui. Eu vou dar um stop aqui na... Se quiserem tirar uma fotinha aí, tá? Vou dar um stop aqui na compartilhamento.
Vou parar aqui a gravação e